Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre Banco do Brasil, que teve essa queda expressiva aí de 6,85% no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Que é dia 1/8. E ele chegou a ter uma queda aí de mais de 7%, tá? Depois ele, no final do dia, ele deu uma recuperada aí. Então, vamos entender um pouquinho a linha do tempo que trouxe o banco até esse resultado, tá? Mas antes a gente tem que fazer algumas perguntas. O que fez essa queda de 7%? Por que está caindo 23,29% no ano? Será que o banco vai cair mais? A lei Magnitsky teve alguma coisa a ver com isso, tá? Vai afetar o banco? Será que sim? Será que não? Será que o banco vai acabar de fato? Será que eu estou comprando ou vendendo a ação? Vamos ver isso aqui e muito mais, tá? Olha só, então eu fiz aqui uma linha do tempo, né, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Em 2024, a gente teve um resultado ruim no agronegócio, que acabou afetando a carteira de crédito, né? Porque se o agronegócio vai ruim, logo quem pega empréstimo aí para investir aí, né, no agronegócio também acaba podendo aí dar calote, tá? E aí a gente teve esse problema no começo do ano. Teve uma mudança nessa lei aqui, 4.966, que é de 2021. Alguns bancos adotaram essa lei antes, tá? Já praticavam suas políticas em cima dessa lei, só que o Banco do Brasil só foi, de fato, colocar isso dentro do seu negócio agora que entrou em vigor em 2025, tá? E com essa lei que alterou a forma como os ativos financeiros são contabilizados e como as provisões para perdas esperadas de crédito são calculadas, tá? Acabou resultando em um aumento das provisões de perdas. Com isso, afeta o lucro da empresa, tá? E afetando o lucro, obviamente, todas as casas de análises, tá? Como o BTG fez no dia de hoje, acaba tendo que recalcular a rota. Então, o banco BTG, ele trouxe a seguinte informação para gente, tá? Ele revisou as suas projeções de ROI, de lucro, de dividend yield e trouxe algumas informações que eu achei relevante trazer aqui. Então, eu passei para a gente ver essa visão do banco BTG, depois eu vou voltar ali para a nossa linha do tempo. Então, ó, na visão do BTG, há algumas razões que apontam para desafios estruturais no segmento do agro do Banco do Brasil. O banco pode ter deixado de ser o banco principal de alguns produtores, o que o empurra para o fim da fila de prioridade de pagamento. Segundo relatos do mercado, o BB utiliza armazenagem, quase não sai, terceirizada para os grãos, dados como garantia, ou seja, os, o, quem pega empréstimo ali tem que dar alguma coisa como garantia. E quando o banco recebe essas garantias, às vezes por forma de grãos, ele não tem uma maneira eficiente de armazenar esse grão aí, tá? Então, o que enfraquece sua posição em caso de execução de colaterais. A lei 14.112 de 2020 permitiu que produtores rurais recorressem à recuperação judicial, impedindo a execução de hipotecas. Apesar da lei existir desde 2020, os impactos começaram a ser sentidos apenas recentemente, pois o período de 2021 a 2023 teve inadimplência historicamente baixa. Muitos novos produtores passaram a cultivar soja atraídos pelos preços elevados nos últimos anos, tá? E aí, mais um pouquinho aqui para finalizar. Esses não são clientes tradicionais do BB e, diante de dificuldades, têm recorrido à judicialização sem receio de perder o acesso ao crédito subsidiado. Muitos podem simplesmente abandonar a atividade, avalia o BTG. Então, essa foi uma das coisas que impactou o Banco do Brasil no dia de hoje, tá? Segunda coisa, tem rumores aí, né, de que
as sanções aí da Lei Magnitsky, do que o Alexandre de Moraes está sofrendo aí, ele possa burlar de alguma forma essa lei. Primeiro, o Banco Central soltou umas informações do lucro dos bancos. Com isso, teve esse resultado. Além disso, tá? O Globo relatou aí que Eduardo Bolsonaro estaria em contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para mostrar possíveis brechas na sanção ao ministro do Supremo do Tribunal Federal, STF, ao ministro Alexandre de Moraes. Então, tem esse ruído aí de que a lei tem brechas que ele possa possivelmente continuar utilizando os bancos brasileiros. E como o Banco do Brasil é quem faz o pagamento, né, das pessoas aí de cargos públicos, então as pessoas acham que isso pode afetar. Mas, além disso, o que eu acho mesmo que foi que teve esse resultado de uma queda de 6, 7% no dia de hoje para Banco do Brasil, foi de fato essa recomendação do BTG, mas não sozinho, mas principalmente isso aqui, ó. O ruído veio mesmo ao mesmo tempo em que o BC divulgou os números. Qual o ruído? Da Lei Magnitsky, né? O BC divulgou os números de maio dos bancos. O balancete do BB mostrou um lucro de 454 milhões em maio, muito abaixo do esperado em menos de um terço, né? Esse número aqui é menos de um terço de 1,7 bi que aconteceu em abril. A expectativa dos mercados agora é que o lucro do segundo trimestre fique entre 3 a 4 bilhões, contra a expectativa anterior de 5 bilhões que os analistas estavam fazendo, tá? Tinha analista que achava que o banco ia lucrar ali 6, 5 bilhões, só que isso vai ficar ali entre 3 e 4. Com essa queda aí para 3 e 4 bilhões, isso vai afetar diretamente os resultados do banco, o lucro do banco, o dividendo, tá? E todos os números que envolvem a lucratividade aí, tá? E aí a gente chega aqui na queda que ocorreu hoje, tá? De 7%. Só que não vai parar por aí. Vai ter mais queda aí, tá? Porque dia 14/8 eles vão soltar as informações trimestrais, tá? Do segundo trimestre aí de 2000. Oxi, coloquei aqui 2028, de 2025, tá? E aí, passando aqui da visão do banco, que eu já falei para vocês, a gente chega num ponto interessante, que a gente começa a se perguntar, será que é hora de comprar o banco ou não? Eu trouxe aqui, ó, um comentário desse seguidor do canal, tá? Que trouxe alguns números interessantes quando a gente analisa aí o PVP, tá? O que é o PVP? É o preço, tá? Qual o preço? O preço que a ação estava sendo negociada hoje. Por exemplo, hoje ela estava sendo negociada a R$ 18,42. Dividido, né? Dividido por 31,72, que é o seu valor patrimonial por ação. Então, é preço sobre VP. E esse preço sobre VP está aí hoje sendo negociado a 0,58. E olha só, a informação que o Lucas trouxe aqui pra gente, tá? Uma análise interessante também que tem olhando o PVP de BBAS3. Desde 2010, ele só esteve abaixo de 0,50. Olha isso aqui. Desde 2010, ele só esteve abaixo de 0,50 em 1% das vezes, tá? Já de 0,50 a 0,60, que é o que ele está hoje, ele só teve em 0,77% das vezes, ou seja, menos de 1%. Então, a gente está vivendo algo aqui histórico, tá? Porque depois de 0,60 a 70, ele teve mais vezes aí, né? E acima de 1, ele teve em 44% das vezes, na maioria das vezes, tá? Então, a gente está vivendo
um momento extremamente histórico, onde o banco só é negociado a esse múltiplo de 0,58 em 0,77% das vezes, abaixo de 1%, tá? Então, é um ponto a você começar a pensar aí, né? Você precisa começar a pensar se de fato você precisa se desesperar com esse momento que o agro está vivendo ou não. E aí a gente passa para frente, tá? Eu já tinha falado aqui, quero deixar claro aqui que eu já tinha falado, já tinha projetado nesses 2 vídeos aqui que estão aqui no canal, tá? Acabou a era de 200 anos do banco, eu calculei o preço teto projetivo, tá? E nesses cálculos aqui, tanto nesse que é o vídeo de 2 meses atrás, quanto nesse aqui, que é o vídeo de 8 dias atrás, eu nem ia postar mais vídeo agora do Banco do Brasil, ia postar só lá no resultado de 14/8. Só que com essa queda tão expressiva, eu tive que vir aqui gravar o vídeo para vocês. Então, assiste esses 2 vídeos, que nesses 2 vídeos eu estou fazendo a projeção, números, cálculos, para saber quanto que é o preço teto, ou seja, o preço limite que você aceita pagar na ação, e que você deveria aceitar para receber um retorno específico. Exemplo, você quer receber 10% de dividend yield? O que é 10% de dividend yield? Vamos supor que você investiu R$ 100 numa ação. Se você recebe aí 10% de dividend yield, você recebe, naquela ação que você investiu R$ 100, você recebe de volta R$ 10 de dividendos. O que é o dividendo? O lucro que a empresa distribui com os seus acionistas, tá? Então, ela lucrou, desse lucro, ela distribui aí 10%, só para você entender. Não é necessariamente que a empresa vai distribuir esses 10%, é só para você entender de maneira mais fácil. Então, a gente consegue calcular, de fato, quanto que vai ser esse dividend yield, tá? De acordo com o preço teto que você pagar na ação, né? E de acordo com a projeção que a gente faz de lucro, tá? A gente consegue projetar aí quanto a empresa vai ter de lucro, óbvio, né? Nesses vídeos aqui eu trouxe de acordo com os cenários que estavam no momento, tá? E nesse daqui é trazendo os números que esse carinha aqui colocou, né? Ele é gestor de ações aí da Quineia e ele colocou aí algumas informações, quanto que seria o ROI, quanto que seria o lucro da empresa, e com isso a gente conseguiu calcular aí o preço teto projetivo, tá? Então, se você ainda, voltando aqui, se você ainda não viu, vai lá nesses 2 vídeos e deixa os comentários que você veio desse vídeo que eu tô gravando agora, fala que você veio desse vídeo que eu gravei agora e que você está assistindo esses 2 vídeos, para eu saber de onde que você está vindo, se você já é inscrito do canal, se você chegou agora, deixa lá nos seus comentários. E aí, será que o banco vai acabar? Eu acredito muito nessa questão aqui, ó, do efeito Linde. O que é esse efeito Linde, tá? Ele diz que quanto mais velho, mais duradouro. O efeito Linde é um conceito que sugere que a expectativa de vida futura de algo não perecível é proporcional à sua idade atual. Ou seja, quanto mais tempo uma coisa existe, mais tempo, na mesma quantidade de tempo que ela já viveu, ela vai viver futuramente. Então, se Banco do Brasil já tem 200 anos, a expectativa é que ele viva por mais 200 anos. E aí você pode se perguntar o seguinte: será que com tudo isso, com todo esse cenário miserável que está acontecendo no banco, com esse agronegócio derretendo, com tudo que está acontecendo, os analistas recomendando venda do ativo ou neutralidade no ativo, que foi o que o BTG fez agora, ele passou de compra do ativo para neutralidade. O que significa recomendação neutra? Significa que não é para os investidores nem comprar nem vender a ação, apenas mantê-las na carteira, não fazer ação nenhuma, tá? Então, será que com tudo isso
de fato o banco vai durar mais 200 anos? Eu acredito que sim, tá? Acredito que o banco ainda vai durar muitos anos. E aí, como que ficam os dividendos, tá? Será que o dinheiro que é bom nada agora? Será que vai acabar os dividendos? Então, olha só, esse cara aqui, o César Paiva, tá? Que é conhecido como o Buffett de Londrina, porque teve aí resultados de mais de 2.157,26% desde 2008 aí, tá? Em seus fundos, disse que comprou um pouquinho, tá? Da ação. Então, outro detalhe que você tem que observar aqui, tá? Apesar da queda que a ação teve, né? Ele falou que comprou um pouquinho. Ele não saiu colocando todo o dinheiro dele em uma única ação. E eu falei no vídeo anterior, se você estava muito exposto à ação, agora você não consegue aproveitar essas quedas, justamente porque senão o seu portfólio vai ser só de Banco do Brasil ou só de outra ação que você compre muito. Não fique muito exposto à ação. Então, ele falou o seguinte, ó, as ações hoje estão negociando a 0,65. Isso não é no dia de hoje, porque eu te mostrei que a ação está sendo negociada hoje a 0,58. Isso aqui é de outros dias, tá? Então, a 0,65 vezes o valor patrimonial. Ficaram num preço em que, mesmo com o lucro caindo bastante, devem estar sendo negociadas em 5 vezes o lucro. O que isso significa? Ser negociada a 5 vezes o lucro. A gente fala, né, que geralmente quando uma empresa é negociada a 5 vezes lucro, essa empresa vai demorar para te devolver. Por exemplo, você investiu R$ 100 na empresa hoje. É calculado aí com preço sobre lucro que se você investiu R$ 100 na empresa hoje, ela vai demorar 5 anos para devolver de volta esse dinheiro para você. Então, quando você ouvir essa expressão 5 vezes lucro, 6 vezes lucro, quer dizer que você investindo na empresa hoje, você demoraria aí mais ou menos 5 anos para reaver esse valor total de volta, tá? Então, o dividend yield deve ser de 7 a 8%, mesmo com o payout que deve ser reduzido. Então, ele está falando aqui que mesmo que o payout, o que é o payout, né? É a quantidade que a empresa distribui do seu lucro para a gente. Exemplo, né? A empresa lucrou R$ 100. Eu gosto de dar exemplo de R$ 100 que fica fácil e palpável de você entender. Então, a empresa lucrou aí R$ 100. Se ela distribui 50% do seu payout, né, do 50% do seu lucro com a gente, o payout é de 50%, porque ela distribuiu 50 e ficou com 50 para ela, tá? Então é basicamente isso. E aí ele diz que mesmo com redução da distribuição de dividendos, a empresa ainda vai ficar com dividendo ainda de 7 a 8%, tá? E aí aqui eu trouxe as datas, tá? Nesse resultado de agosto, aí de dia 14 de agosto, a empresa vai anunciar dividendos aí no dia 13/8, tá? Para data base acionária, né? Dia 1/9, ou seja, ela vai anunciar dia 13 e até dia 1/9 você precisa ter as ações na sua carteira para receber lá em 11/9, tá? A data de pagamento. E ela também vai anunciar, tá? No dia 20/8, com data base acionária para 2/9, para você receber lá no dia 12/9, basicamente um dia depois, tá? E aí tem o seguinte: será que eu tô comprando, tô vendendo? O que que eu estou fazendo na prática, tá? Eu basicamente estou comprando no modo DCA. O que que é esse modo DCA? A sigla em si representa Dollar Cost Average. O que que é esse Dollar Cost Average? Antigamente as pessoas faziam muito, né, a compra de dólar. A média da compra de dólar. Então, é uma técnica onde o valor fixo
um valor fixo é investido em um ativo em intervalos regulares, independente do preço do ativo no momento da compra. Basicamente, é você dividir o seu aporte do mês aí, né? Ou do mês ou do ano. Exemplo, se você tem R$ 1.000 para investir no mês, não é recomendado que você invista esses R$ 1.000, exemplo, quando a ação está caindo, principalmente, né? E você acha que a ação pode cair mais, não é recomendado você investir todos esses R$ 1.000 de uma vez, tá? É legal você ir comprando, ou, exemplo, 250 por semana, ou se você não quer dividir por semana, todo mês você comprar, não comprar um mês, no outro mês não comprar, tá? Eu gosto mais, como eu tenho acompanhado mais o mercado, eu gosto mais de comprar em momentos específicos. Exemplo, eu estava guardando dinheiro porque sabia que ia ocorrer essa queda no Banco do Brasil e hoje, quando eu vi que o mercado tinha tido essa queda de 7%, né, nas ações de Banco do Brasil, eu comprei um pouquinho. Já adiantando, né, o que eu fiz? Eu comprei um pouquinho de Banco do Brasil. E aí, mas eu gosto de fazer isso se estiver dentro do meu preço teto. Apesar dele falar aqui que você compra independente aí do preço do ativo, né? Sempre compre, faça esse DCA, né? Que é você fazer o seu preço médio aí na ação, né? Faça isso se estiver abaixo do seu preço teto. Se estiver acima do seu preço teto, não vai ficar comprando. Compra outra coisa, outra ação, outro fundo imobiliário, outro REIT. Tem tantas coisas para você investir. Por que que você vai ficar comprando um ativo caro? Não faz sentido. Então é legal fazer esse DCA principalmente nos momentos de queda. Não sair comprando tudo de uma vez, porque pode cair um pouquinho mais e você aproveitar um valor melhor. Isso ao longo do tempo vai te gerar um retorno ainda maior, tá? E aí aqui estão alguns aportes que eu fiz. Ó, comprando no modo DCA. Olha só, em 2024, em 1/7 de 2024, foi a minha última compra de Banco do Brasil, tá? Porque eu percebi que o cenário estava mudando. Então, estava tendo essas informações de que o agro estava ruim. Eu já vinha gravando e falando vídeo sobre isso e eu estava com uma posição muito alta. Perto de todas as ações que eu tinha uma posição alta em Banco do Brasil e eu queria diminuir isso. Além disso, o banco vinha o banco vinha com resultados bons, mas tendo essas informações de que o agro poderia piorar. E aí eu parei de comprar, tá? Em 1/7 de 2024 foi minha última compra, comprei aí uma quantidade de 20 ações, tá? E aí, quando foi em 17/2, eu vendi 40, eu tinha 140, vendi 40, aproveitando aqui um pouquinho do lucro. Mantinha as 100 ações, por quê? Porque eu tô fazendo negociação no mercado de opções com as minhas ações, tá? Não só de Banco do Brasil, como de Petro e as outras que eu tenho em carteira. Então, eu não vendi tudo. Eu aproveitei um pouquinho do lucro com as 40 que eu não consigo negociar no mercado de opções, porque o mercado de opções ele só me permite negociar com um lote fechado, um lote de 100 ações. Então, eu aproveitei esse lucro, vendi e continuei sem comprar, tá? Então, desde 1/7 de 2024, estava sem comprar, sem comprar, sem comprar. Voltei a comprar agora em 10/7 de 2025, um lote de 100 ações a R$ 21,30. Depois comprei 2 ações, que era o que eu tinha recebido de dividendos, a R$ 20,88. E hoje, com essa queda mais expressiva, consegui comprar aí uma quantidade de 29 ações a R$ 18,35, tá? Essas foram as minhas compras de Banco do Brasil. Pretendo comprar mais agora, dia 14, né? Ou até dia 14, se as ações caírem mais, eu vou aproveitando e fazendo esse famoso DCA, tá? E aí, olha só, o que vai ditar a direção da ação são as narrativas, tá? Então, será que você deve vender, você deve comprar? Algumas coisas você tem que ter em mente, né? Se uma ação está cara e você compra ela cara, o seu retorno vai ser menor. Então você tem que pensar que você está numa feira quando você tem uma ação na sua carteira. E se você vai na feira, você prefere, quando você vai na feira fazer compra no mercado, comprar roupa, você prefere comprar aqueles itens mais baratos.
Com as ações não são diferentes. Então, são nessas quedas que a gente tem que aproveitar e comprar mais barato. Aí você tem que observar se essa, essas questões que estão acontecendo do agronegócio, isso realmente vai continuar ou não, tá? Será que esse cenário vai continuar ou não? Então, conclusão, BB está caindo com problema na carteira de crédito, tá? Os casos de análise vão começar a mudar suas recomendações. Os dividendos vão diminuir, mas essa fase vai passar. Eu creio que essa fase vai passar, por isso eu estou comprando a ação. Eu não compraria a ação se eu achasse que essa fase não iria passar. E aí as perguntas que você tem que se fazer. Você quer continuar com a ação na sua carteira? Se você não quer, não vai deixar a ação cair, ficar fazendo preço médio. Se você não quer ação mais na sua carteira, mano, vende logo, realiza o prejuízo, fica com esse prejuízo aí depois para compensar o dia o dia que você vender essa ação, tá bom? Então, você investe para o curto ou longo prazo? Porque se você investe para o curto prazo, talvez agora você vai sofrer um pouquinho. Mas se você investe para o longo prazo, esse é o momento de você comprar para no longo prazo você ter um retorno melhor, tá? Se a ação cair mais, você compra ou se desespera? Isso aqui vai dizer muito de que se você conhece a empresa ou não, tá? Se a ação cair mais, você se desesperar, quer dizer que você está conhecendo pouco a ação do Banco do Brasil. Tenta estudar, veja vídeos aqui no YouTube, entra no site de RI da empresa e dá uma olhada, tá? Se de fato você quer continuar com a ação na sua carteira. Porque se você desesperar toda vez que a empresa cair, sinceramente, não vale a pena investir na ação de Banco do Brasil. E se você se desespera com qualquer empresa que cai, não vale a pena investir em nenhuma ainda variável, porque isso vai te dar mais dor de cabeça do que paz ou sucesso futuramente, tá? E aí você entende que pode demorar para a ação se recuperar? Você tem que entender isso, que essa fase do agronegócio pode demorar um pouquinho. Além disso, pode ter outras coisas, como a lei magnífica, como problemas em 2026 com as eleições. Tem vários fatores que podem afetar até mesmo essa questão da carteira do agro, tá? Então, você confia na gestão? Tem pessoas que não confiam por conta do banco ser um banco estatal, tá? Apesar de ser uma economia mista, né? Tem tem um dedo estatal aí, então isso acaba não gerando confiança nas pessoas. Tem pessoas que não têm estatal de jeito nenhum, tá? Então entenda o negócio, você entende o negócio? Já tem seu preço teto? Isso daqui eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você pode até não confiar na empresa, mas se você tiver o seu preço teto, você vai saber o momento certo de comprar a empresa. Mas acho que isso aqui tem que estar tudo redondinho, essas coisas têm que se encaixarem, tá? E aí, a reação aqui dos meus inscritos, aqui dos inscritos do canal, a essa queda. Eles mandaram aqui no Instagram, né? Eu postei a quedazinha lá, falei algumas coisas, e eles falaram assim: quem olha de lupa fica com medo, mas quem olha de binóculo vê uma oportunidade. Parabéns pela análise. Então, é exatamente isso daqui que eu falei, ó. Se você tá olhando aí para o longo prazo, cadê que eu coloquei? Se você tá olhando aí para o longo prazo aqui, ó, você vai gostar, porque você vai aproveitar essas quedas. Mas se você está olhando para o curtíssimo prazo, olhando com o binóculo, você realmente vai ficar desesperado, porque agora vai ser só recomendação ruim. Pessoal tirando da carteira, caso de análise recomendando venda ou não recomendando comprar. E sendo, pessoal, que esse, na minha visão, é o momento de comprar, porque a ação está mais barata. Você prefere comprar uma ação boa a R$ 18, R$ 17 ou a R$ 30? Obviamente, 18 é melhor. Só que a ação não vai cair para 18 se tiver tudo legal, tudo numa boa. Não vai. A ação não vai cair. Então, só cai quando algo na empresa acontece ou algo no mercado, mas nesse caso específico é na empresa que está acontecendo. Então,
você tem que entender o que a empresa não deu prejuízo, a empresa só reduziu seu lucro. A gente tem que começar a ficar preocupado se tiver em vista da empresa começar a dar prejuízo. Aí sim é preocupante um banco dar prejuízo, né? Então vamos ver como que vai ser esse negócio aí da lei Magnitsky, tá? Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Até agora não tem como a gente fincar que o Moraes vai causar aí nos bancos. Vamos esperar, tá? E aí também teve o Brunão aqui, né, que falou que se cair para 10 será uma maravilha. KKK. Então, tipo, eles estão com uma visão de longo prazo, já conhecem a empresa, estão tranquilão. Estão esperando cair mais para comprar mais. O... E ele aqui, ele faz um DCA também. As pessoas, os dois, na verdade, né? Conforme vai caindo mais, eles vão comprando mais. E são pessoas que investem também com pouco dinheiro, tá? E acho que isso aqui é legal, um incentivo aí para você que tá iniciando. E agora que eu quero te perguntar, você já se inscreveu? Trouxe vários conteúdos aqui, várias informações boas, uma linha do tempo aí para você parar e pensar e raciocinar. Você já se inscreveu no canal? Não? Se inscreve então para me ajudar no crescimento. Estamos aí com 1.010 inscritos, tá? E conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que é investidor de Banco do Brasil para me ajudar no crescimento do canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!